Bom dia, alunos, bom dia, alunas. Bom, estamos iniciando a nossa disciplina de auditoria e controladoria governamental, né? Vamos avaliar, estudar, conhecer como funciona o sistema de controle, o que é auditoria, o que é controle, né? Como surgiu o controle, como ele foi inserido no setor público, né, brasileiro. E essa disciplina ela é muito interessante para todos os administradores. Então, nessa primeira etapa, a gente vai estudar sobre a introdução ao estudo do controle estatal. Então, iniciamos tentando ver a origem do conceito de controle. E há muitas versões, né? Controle é uma coisa, já um termo utilizado em latim, né? Que seria usado para vigiar os recursos das empresas, né? Então, a questão do controle ela surgiu mais incisivamente ou inicialmente nas empresas privadas, né? Por quê? Porque é natural que as pessoas que estão investindo nas empresas, né, os grandes investidores, né, as empresas, estamos falando aqui de empresas que têm capital aberto em bolsas de valores no mundo inteiro. Então, as pessoas que investem, né, como eu sempre digo para os meus alunos, os investidores, por exemplo, americanos, os europeus, eles investem naquelas empresas, compram ações e a aposentadoria deles depende daquela ação daquela empresa, o rendimento daquela ação. Então, para eles é uma coisa muito séria, né, que aquela empresa tenha saúde financeira. E como é que ele vai controlar, saber se essa empresa vai ter saúde financeira ou não? Por meio, né, de vigiar, né, de controlar essa empresa o máximo possível, porque ele quer saber de perto, ele não, tudo bem, ele é um pequeno investidor frente aos demais, mas ele também tem direito de saber como a empresa está. E aí lembramos que o Fayol, né, que atribuiu o conceito de controle, né, que ele diz que o controle insiste em verificar se tudo ocorre de acordo com o programa adotado. E aí a gente tem que lembrar das 4 funções da administração: planejamento, organização, direção e controle, que é a última função, mas não é a última. Por quê? Porque depois do controle ocorre novamente o planejamento. Então é um ciclo de planejamento, né? Um ciclo. Então começa com o planejamento e não finaliza no controle. O controle é uma das etapas, né? Inclusive vários autores dizem o seguinte, que o controle ele não é somente no final, ele ocorre em todas as etapas. Porque se ele só for ocorrer ao final, ele com certeza você já perdeu muito tempo, pode ter passado um ano aí de algumas irregularidades que tenham acontecido e o controle não verificou isso a tempo, né? A gente vai ver isso mais na frente. Mas o Fayol diz que o controle consiste em verificar se tudo que ocorre de acordo com o programa adotado, ou seja, com o que foi planejado, as ordens dadas e os princípios admitidos. Tem por fim assinalar os erros, a fim de que possa repará-los para evitar a sua repetição. Porque, como eu digo, depois do controle, vem novamente o planejamento e você vai fazer tudo novamente. Então, é uma melhoria contínua. Você vai sempre identificando erros e repará-los, né, para que possam ser reparados. E, como eu já falei, o conceito inicial de controle ele se destinava a empresas com fins lucrativos, né? Isso aí a gente já foi conversado. Mas também torna-se necessário mencionar que a ética e a probidade dos agentes influenciam na qualidade do controle. Se você só tem pessoas que não têm ética, né, pessoas que fazem negócios sem observar as normas, as leis, o código de ética da empresa, né, isso vai ser bem difícil fazer esse controle, né? Então, faz-se necessário estudar a probidade administrativa, principalmente no setor público brasileiro, para depois abordarmos os princípios, visualizar a abrangência e estudar os sistemas de controle, né? Então, no Brasil, o controle ele é recente, certo?
Mais precisamente, ele só foi instituído na lei, né, o controle interno, o controle externo, como é conhecido hoje, na Constituição de 1988, certo? Havia em constituições anteriores, como aí no slide está dizendo, que no artigo 70 da Carta Magna costuma ser determinante quando estudamos o controle externo. Em constituições anteriores ou em leis anteriores dizia que deveria ser criado, mas isso não foi efetivado. A partir da Constituição de 88, dos artigos 70 a 74, é que lá determinava que deveria ser instituído o controle interno e o controle externo, né? Então foi a partir daí que foi criada a legislação, né? Essa legislação aí da Constituição, e depois vieram outras, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que todos conhecem, né? Que instituiu limites para os gastos da administração pública, e a criação de instituições que também reforçaram e dão garantia de que essas leis serão cumpridas. Instituições como Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, o próprio Judiciário como agente fiscalizador, Ministério Público. Então esse arcabouço né, jurídico e mais essas instituições, junto com o controle social, é que estão dando força, né, para que o controle seja mais efetivo no Brasil, né? E aí, no ano 2000, surgiu a Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Que ele vai tratar de temas básicos como fiscalização, transparência e controle, né? Tem ainda o Decreto-Lei 200/67, esse é de 67, como eu já falei, isso é anterior à Constituição, mas foi a partir da Constituição de 88 que isso teve mais ênfase, né? Então ele diz num dispositivo que quem quer que utilize dinheiros públicos terá de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das leis e regulamentos emanados das autoridades administrativas competentes. Então, aqui já dizia que o gestor público que utilizar recursos públicos terá que ser na forma da lei, né? E aí a gente vê que tem diversos dispositivos sobre probidade administrativa, né? E a probidade administrativa nada mais é do que cumprir com os princípios da administração pública, que são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que dá o acrônimo LIMP, né? Legalidade, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Então, praticar a corrupção administrativa é uma forma de desvirtuar a administração pública e quase sempre isso resulta em vantagens patrimoniais indevidas para os agentes. Aqui nós ainda estamos falando de um resquício da nossa administração pública, que é o patrimonialismo, ou seja, as pessoas que estão na administração pública tem o pensamento de que aquele patrimônio é dele, né? Então ainda há resquícios da administração patrimonialista. E aí você vai verificar, né? Eu quero que vocês leiam com bem atenção esses slides. O que é improbidade administrativa? Constitui ato de improbidade, importando enriquecimento ilícito, oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade, né? E aí eu quero que vocês leiam toda essa parte aqui de improbidade administrativa, né? O que causa para o administrador, o gestor público, o funcionário público a improbidade administrativa: receber vantagem econômica, permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem, ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas, e por aí vai. E aí eu já tinha falado do LIMP, né, que são os princípios de controle da administração pública, e temos o princípio da legalidade, que ele decorre da proibição de, sem lei ou ato normativo que permita, a administração virá por mera manifestação unilateral de vontade, declarar, conceder, restringir direitos ou impor obrigações. É aquela coisa que a gente já repete, né?
o gestor público ele só pode fazer o que está na lei. Então, daí o princípio da legalidade. Sem lei ou ato normativo, o gestor ou a administração pública não pode impor, né, por vontade própria. Tá? Tem também o princípio da impessoalidade. Ele exige que o administrador público oriente seus atos e procedimentos por critérios objetivos, sem fazer distinções fundamentadas em critérios pessoais ou preferências grupais. Então, o gestor público ele não pode, por exemplo, fazer, vamos supor, em uma cidade o prefeito manda fazer o calçamento ou o asfalto de uma rua e lá no dia da inauguração, né, porque no Brasil ainda tem isso, inaugurar rua, inaugurar calçamento, né, uma coisa bem comum, que eu acho que isso é desnecessário, só mais gasto público, né, de recursos que já são bem escassos. Ele dizer que aquilo ali foi uma obra que se não fosse o vereador fulano de tal, se não fosse o secretário fulano de tal, não teria acontecido. Isso aí não pode, né? Porque é o princípio da impessoalidade. O recurso não foi do vereador, o recurso não foi do secretário, nem do prefeito. O recurso ele é público. Ele apenas está gerindo, administrando, e tem que administrar da melhor forma, né? O princípio da moralidade, que é um dever para o administrador público estatal, consiste em não se limitar apenas em cumprir a lei no seu aspecto formal. Além disso, deve obedecer ao conjunto de valores inerentes aos seres humanos, dentre os quais a justiça, a equidade e a eficiência. Quer dizer, além de gastar de acordo com a lei, tendo o princípio da impessoalidade, ele ainda tem que fazer com que aquele recurso seja bem gasto, digamos assim, né? Ele tenha o melhor aproveitamento possível, né? Então tá aí a questão da eficiência, da equidade, né? Já que os recursos são escassos, ele tem que escolher onde melhor aplicar esses recursos. Então é melhor para o município gastar 150 mil com o carnaval ou reformar um hospital que está necessitando comprar medicamentos ou reformar uma escola ou uma creche, né? Então, é o princípio da moralidade. Olha a justiça, olha a equidade, olha a eficiência do gasto público, certo? Também o princípio da publicidade, que é um complemento para os demais, sendo ainda um requisito da eficácia e da moralidade, pois é por meio da divulgação oficial dos atos da administração pública estatal que se tornam conhecidos os atos de publicidade. A publicidade nada mais é do que, olha, a cidade, o estado, o país tem esse recurso. O recurso está sendo gasto dessa forma, né? E eu estou agora dizendo como foi gasto. Quer dizer, para que a população saiba como o seu recurso, os impostos que são pagos, estão sendo aplicados, né? E aí tem o princípio também, devemos abordar deveres ligados à ética e à conduta pessoal, que aparentemente não necessitariam sequer ser citadas, porque isso aí já é uma coisa que deveria ser inerente, né, ao administrador público: honestidade, imparcialidade, lealdade às instituições. Mas a gente não vê muito isso, né? A gente vê que alguns gestores públicos eles fazem alguns atos que beneficiam pessoas em particular, né, e não a sociedade em geral, tá? E aí a gente vê essa questão da gestão pública, né? Que a gente tem uma parte da gestão que é planejamento e outra parte que é execução. Por gestão pública, entendemos todo e qualquer processo gerencial que vise a consecução de políticas públicas assumidas, direto ou indiretamente, por uma entidade ou órgão estatal. A expressão gestão pública compreende os processos de planejamento, execução e avaliação das ações governamentais, né? E aí nós temos a composição das seguintes, né, os processos de gerenciamento das políticas públicas. Gestão pública por planejamento é a parte da formulação, programação, fixação e controle, né, dos recursos. E a gestão pública de execução, que é o atendimento das necessidades, que é a prestação de serviço, fornecimento de bens e controles interventivo. Vamos entender um pouco isso aqui.
A gestão pública de planejamento, quando ele fala formulação, programação e fixação, a gente vamos nos remeter aos instrumentos de planejamento da administração pública, quais são PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e LOA, Lei Orçamentária Anual. Então é aí que onde está a formulação das políticas públicas, né? O PPA é um planejamento de 4 anos, é de médio prazo, né? E ele deve ser executado por meio de quê? Das leis orçamentárias, que são 4 leis orçamentárias, cada uma, né, com duração de 1 ano. Então é aí que está a formulação, a programação e a fixação dessa despesa, né, na contabilidade pública e para que possa ser executada. Porque eu só posso fazer uma despesa se ela estiver onde? No PPA e no orçamento. Então é imprescindível essa parte do planejamento. E aí passamos para a execução, que é o atendimento das necessidades, a efetiva prestação de serviços, né? Então, eu só posso ter a universidade funcionando, pagamento de professores, a compra de materiais, né, de consumo para a universidade, a compra de materiais permanentes para a universidade, a terceirizados, técnico-administrativos, a parte de limpeza, a parte de segurança, né, que é essa prestação de serviço. Mas para isso eu preciso que isso esteja onde? No PPA e na lei orçamentária, planejados lá, previstos, né? Então tem a fase de planejamento e a fase de execução e depois de prevenção, de controle, né? Que é a avaliação se isso está sendo bem efetivado e se ao final avaliar a prestação de contas, né? Então essa gestão ela pode ser realizada diretamente pelo poder público ou ela pode ser terceirizada, né? A gente já vê aí que tem as PPPs, né? A parceria público-privada. A gente vê na universidade que há terceirização, por exemplo, dos serviços de segurança e de limpeza, né? Que antigamente, há, 15, 20 anos atrás, havia concurso para essas áreas. E aí se viu que, se fosse terceirizada, a administração pública poderia economizar mais, né? A gestão pública também ela pode ser desconcentrada ou descentralizada, né? E aí vai depender do gestor, como é que ele quer fazer. Por exemplo, um prefeito, ele prefere que as compras elas possam ser feitas pela Secretaria de Administração, as compras de todas as outras secretarias, juntar em uma só, ou que cada secretaria faça as suas licitações. Então, há várias formas de gestão, né? Ela pode ser estatal ou terceirizada, ela pode ser desconcentrada ou descentralizada, né? Isso vai depender muito da gestão, né? Entretanto, as melhores práticas de gestão são aquelas mais, né, descentralizadas, aquelas em que não tem uma centralização em uma pessoa. Por quê? Porque essa centralização vai emperrar, vai ser uma coisa burocrática, né? É necessário que isso tenha fluidez, que essa gestão, né, tenha fluidez. E na União nós podemos apontar os seguintes órgãos integrantes da administração direta. No Poder Judiciário nós temos o STF, STJ, os Tribunais Regionais Federais, Superior Tribunal Militar, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior do Trabalho e o Ministério Público. No Poder Executivo nós temos as seguintes instituições: a Presidência da República, os Ministérios e Secretarias. E no Poder Legislativo, Senado Federal, Câmara dos Deputados e Tribunal de Contas da União. Na administração indireta, além das sociedades de economia mista, temos as fundações, as autarquias e as empresas públicas. São exemplos de fundação: a Fundação Oswaldo Cruz, Fundação Nacional do Índio, FUNASA, FUNAI, aliás, e a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. São exemplos de empresa pública: Caixa Econômica Federal, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. E são autarquias: o Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Microempresas, SEBRAE, e os Conselhos Federais, né?
contabilidade, administração, né, OAB, são autarquias. E exemplos de sociedade de economia mista, ou seja, em que o Estado tem participação e é o maior acionista, nós temos aí, por exemplo, Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil, dentre outros, né? Ao disciplinar o controle, e aí vamos falar um pouco de controle, né, na administração pública, o Decreto-Lei 200/67, nos artigos 13 e 14, diz o seguinte: o controle das atividades da administração federal deverá exercer-se em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo particularmente o controle pela chefia competente da execução dos programas, o controle pelos órgãos próprios de cada sistema da observância das normas gerais e o controle da aplicação dos dinheiros públicos. Então, quem é que vai fazer esse controle? Esse controle a gente vai ver mais à frente, nas próximas aulas, que nós temos um sistema de controle interno e um controle externo. E nós vamos ver como é que isso funciona nessas instituições, certo? Então, até a próxima aula.